regue, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não para, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Oi galerinha, estamos de volta aí com nossa aula, né? Nossa aula de hoje. Então eu peço a vocês que acompanhem a nossa aula sobre um conteúdo muito importante, sobre hidrostática, né? Em fluidos principalmente. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Um abraço. E vamos lá ao início da nossa aula de hoje. Antes da nossa aula, a gente vai aqui ler uma mensagem, tá certo? A vocês. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque, embora quem quase morre estava vivo, quem quase vive já morreu. Sarah Erstan. Então, pessoal, espero que vocês acompanhem essa aula e assistam com calma, dê uma pausa, anote alguma informação que você não entendeu, tá bom? E vamos lá. O nosso assunto sobre hidrostática, princípio de Arquimedes. Eu coloquei aqui o conceito, né? O princípio de Arquimedes, ou teorema de Arquimedes, diz que todo corpo totalmente imerso ou parcialmente imerso em um líquido qualquer fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo, certo? É um conceito que a gente vai ver mais à frente como funciona, né? Essa questão de um corpo imerso, totalmente ou parcialmente imerso, né? Então, vejamos aqui na introdução. Assim que os princípios, como os princípios de Esteban e Pascal, o princípio de Arquimedes é um dos princípios que formam a base teórica da hidrostática. Em física, hidrostática é a área dedicada ao estudo de fluidos que se encontra em equilíbrio estático ou dinâmico. Em outras palavras, a hidrostática é o estudo dos fluidos que se encontram em repouso ou em movimento. Ok? Aí a gente vai compreender o que seria o empuxo, né? O que é o empuxo? Já ouviram falar? Já devem ter ouvido falar, né? Em algum lugar sobre empuxo. É o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado total ou parcialmente nele. Também conhecido como princípio de Arquimedes. O empuxo sempre apresenta direção vertical e sentido para cima. Como é que funciona essa questão do empuxo? Vou dar aqui uma situação do nosso dia a dia. Já tentaram com um balde em uma caixa, pode ser uma caixa de 1000 litros, onde tem um volume de água, e você empurrar esse balde, né, com a força peso para baixo, você vai perceber, né, que vai acontecer uma força voltando ele para cima, né, esse balde sem a quantidade de água. Então, esse princípio que faz expulsar esse balde para cima nos dá uma ideia de força, né? Que é a força exercida sobre o objeto que está na água, certo? Assim que um objeto qualquer é mergulhado em um fluido, ele começa a deslocá-lo. O empuxo corresponde ao peso do volume de líquido deslocado pelo objeto. Sendo assim, podemos definir matematicamente o empuxo da seguinte forma, usando a nossa equação, né? Aí vocês anotem aí, pessoal, essa equaçãozinha aqui, ó.
Estou circulando aqui. Anotem essa equação, é muito importante. E igual dl vezes VDS vezes G, certo? Vamos aprender cada siglazinha, qual a função dessa equação em relação ao empuxo. dl é a densidade do líquido, né? Essa densidade do líquido é a gente saber qual tipo de corpo a gente está afundando, né? A densidade dele, certo? Você sabe que para calcular a densidade, a gente estudou em aula passada, né? Que você precisa da massa e você tem a gravidade, né? O VDS é o volume de líquido deslocado. É o volume de líquido deslocado, certo? E G é a gravidade, a aceleração da gravidade. Então anota essa informação que mais à frente a gente vai trabalhar, né, o cálculo do impulso. Ok? Como surgiu? Né? Vamos aprender como surgiu o impulso. O impulso surgiu por causa da diferença de pressão existente entre a parte inferior e superior de um objeto mergulhado em um fluido. A pressão na parte inferior, em virtude da maior profundidade, é maior que a pressão na parte superior, o que resulta no surgimento de uma força vertical para cima, né? Quer dizer, impulsionando a voltar, né? Que é o impulso. Quem explicou o impulso? Essa força foi explicada por quem? Por Arquimedes, né? Arquimedes era um matemático e engenheiro grego que foi incumbido por um rei de mostrar se sua coroa era de ouro maciço ou se havia impurezas, ou seja, misturas a ela. Enquanto tomava banho em uma banheira, ele reparou que a água saía da banheira quando ele entrava e que seu corpo estava sujeito a uma espécie de força, né? Então, foi o primeiro princípio, né, que ele começou a ter uma noção, né, vamos dizer assim, um princípio, uma teoria sobre a questão de que um corpo colocado em um volume X de água, uma massa num volume X de água, esse volume aumentaria, né, com adaptação a esse corpo ao meio, certo? Como exemplo disso, ele aplicou o princípio dos submarinos, né? Os submarinos que são utilizados pelas Forças Armadas são exemplo clássico de aplicação do impulso. Enquanto o submarino mantém-se flutuando na superfície da água, podemos afirmar que o impulso é igual ao peso e a embarcação mantém-se em equilíbrio, ou seja, ela mantém-se na superfície da água, né? Para que ele vá submergir, né, afundar, propriamente dito, né, ele enche alguns reservatórios no submarino para poder ele ganhar, certo, esse peso, tá entendendo? E ele ter uma densidade superior à água, para que ele possa realmente afundar. Então, assim, o peso torna ele superior ao impulso, né? E ele começa a afundar. É assim que funciona, né, com os submarinos, nessa situação. Porque ele tem a sua massa propriamente dita, né? Mas a superfície em si da água, ele tem uma massa maior, né, do que o submarino. Então, para que ele consiga resultado, né, e ele consiga afundar, ele tem que usar o mesmo mecanismo, né, encher compartimentos para fazer com que o submarino ele tenha uma mesma densidade, né, que possa realmente realizar o ato, né, esperado, que é afundar. O princípio de Arquimedes, ele nos fala de quê? Ele nos fala que todo corpo que se encontra imerso em um fluido recebe uma ação de uma força vertical para cima, certo? Cuja intensidade é o peso, né?
do corpo que está dentro do fluido. E vai depender de quê? Vai depender da massa, vai depender do peso, né? E vai depender da força aplicada a esse fluido. Aí, como ele deu aqui, ó, a força que damos ao empuxo é o D, que chamamos de densidade do fluido, o V, que chamamos ele de volume, né? Serão imersos no corpo dentro dele. É evidente que o volume, né, desse líquido também represente o volume do fluido deslocado ao imergir o corpo dentro dele. Então, nós temos aqui, gente, a densidade. A densidade, para descobrir a densidade, nós vamos usar essa fórmula. A massa do corpo vezes o volume. Temos que saber o volume do recipiente. Se a questão nos pedir a massa, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a densidade e vai ter o volume, que a gente já descobriu a densidade no primeiro momento, né? Então, vai ser a densidade vezes o volume. Se a questão pedir a densidade, nós vamos ter a massa vezes o volume, certo? Aí aqui, só riscar porque já foi repetido aqui, foi só um acréscimo erro. Pronto, desconsidera. Como P é uma força-peso, né? P é uma força-peso, então nós usaremos o quê? O princípio, né? Que é o peso igual a massa vezes a gravidade, ok? Para descobrir o peso, a massa vezes a gravidade. Bom, para o princípio de Arquimedes, nós sabemos que E é igual a P, ok? Ou seja, né, a energia do corpo é igual a massa vezes a gravidade. Portanto, nós vimos anteriormente que para descobrir a massa, nós temos que ter a densidade vezes o volume, certo? E para definirmos, nós temos aqui ao final, né, de todo o esquema da fórmula, nós teremos aqui a fórmula, né, que realmente será utilizada para questionamento. E igual a D, densidade, vezes V, volume, vezes G, gravidade, aceleração da gravidade. Anotem essa fórmula aqui, tá bom? Anotem aí no caderninho de vocês. Vamos aqui a um exemplo. Determine o empuxo que atua sobre um corpo de volume 1 metro cúbico, totalmente imerso em um fluido de densidade 0,5 gramas por centímetro cúbico, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que você tem que fazer, gente, não esquecer a fórmula. Aqui, ó, estou grifando ela aqui em vermelho. Não esqueçam, anotem no caderno de vocês essa fórmula. Segundo passo, anotar os dados da questão. O que a questão está me dando? O que a questão está me pedindo? Bom, vou ler novamente. Determine o empuxo que atua sobre um corpo. Ou seja, ele quer o E, empuxo, né? Aí o que ele me deu? Ele me deu o volume, né? Qual é o volume? Tá aqui, ó. Volume de 1 metro cúbico. Não esqueça que esse 3 é o expoente, viu? É porque ficou assim, mas é o expoente. 1 metro cúbico. Vamos lá. Eu já tenho o volume. Ele vai estar, esse corpo, totalmente imerso. Ou seja, totalmente debaixo do fluido. No caso, pode ser a água, não é? Então, a densidade tá aqui, ó. É de 0,5 gramas por centímetro cúbico, ok?
A densidade do fluido. Bom, nós aprendemos na aula passada que a densidade não pode ser em grama, tem que ser em quilograma, ok? Tem que ser em quilograma. Nesse caso, aqui está em centímetro cúbico e tem que passar para metro, quilograma por metro cúbico, ok? Então nós temos aí a idealização de 3 casas, né, decimais. É 0,5 gramas para quilogramas. De centímetro cúbico para metro cúbico. Aonde ele deu o valor aqui, ó, 0,5, transformou e achou aí 500 quilogramas por metro, cúbico. Eu já passei no exercício para vocês, já com base nessa unidade de transformação. Se você ver lá na questão do exercício de grama, né, por centímetro cúbico e transformar para quilograma por metro cúbico, você vai multiplicar por 1000, ok? Então seria 0,5 vezes 1000. Por quê? Porque quilograma para grama são 3 casas, certo? São 3 casas. Você tem quilograma, hectograma, decagrama, grama, ok? Então você tem 3 casas. Então você multiplica por 1000. Só para a gente definir, ó. Quilograma, hectograma, aí nós temos o deca. Opa, deu uma erradinha aqui, vamos dar uma corrigida aqui, bem rapidinho. Pronto. Então vai ser D, K, grama. E em seguida, o grama, certo? Então você tem, ó, de quilograma para grama, você tem 1, 2, 3 casas. Ou seja, você tem 3 unidades aqui, ó. 0, 0, 0. 3 casas. Então esse aqui corresponde ao valor de 1 grama. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, transformando de quilograma, como ele quer, de grama para quilograma, você vai multiplicar, certo? Transformar. Bom, e a outra informação que ele nos deu foi a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado é a nossa gravidade. Então, agora, o que a gente vai fazer? Aplicar na fórmula. Está aqui a fórmula, né? Onde impulso é igual dL, que a gente aprendeu, né? A densidade do líquido, ou seja, a densidade do líquido, do fluido, então, é 500. Tá aqui, ó, 500 vezes VI, que é o volume, né? Volume imerso, certo? Qual é o volume imerso? 1 metro cúbico, tá aqui, ó, 1 metro cúbico. Vezes a gravidade. A gravidade, nós já achamos, né? Que é 10. Aqui, ó, 10. Aí você multiplicando 500 vezes 1 vezes 10 é igual a 5.000 newtons. Lembrando, o impulso, né? A mesma força é de 5.000 newtons que está sendo aplicado nesse corpo que está totalmente imerso. Totalmente imerso. Bom, pessoal, nós temos aqui um exercício, né? O exercício 1. Marque a alternativa que explica por que os navios, mesmo sendo feitos de um material mais denso que a água, conseguem flutuar, né? Tem uma explicação bem óbvia, vocês vão ler aí o contexto, vocês podem fazer uma pesquisa, tá bom? E vejam aí qual a situação que mais se adequa ao que está no comando. 2.
Devido à crise híbrida que se instalou na cidade de São Paulo, um estudante, após a aula de hidrostática, resolveu colocar uma garrafa de 1 litro, cheia de água, no interior da caixa acoplada de descarga. Essa medida gerou uma economia de água no final de um período. Essa ideia colocada em prática foi baseada em qual princípio? Né? A gente já viu aí, sobre a questão, então tá fácil. A respeito do princípio de Arquimedes, o empuxo marca a alternativa falsa. A gente estudou sobre o empuxo, então já dá para vocês observar, de acordo com o contexto que nós temos aí, qual situação dessa não se adequa ao princípio de Arquimedes. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. A gente agradece a participação de todos, Espero que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida que persistir nessa situação de vocês, entre em contato, tá certo? Pode me chamar no PV e a gente tenta aí solucionar essa dúvida para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele. Você não tá sozinho. Não abandone o seu destino, só um ensino te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo, recarrega.